Olá, como vocês estão? Tudo bem? Hoje eu tinha me preparado para falar sobre duas estruturas super importantes no nosso processo evolutivo, o ego e a consciência, que para a psicologia transpessoal nós traduzimos como nosso eu inferior e o nosso eu superior. Mas, caminhando aqui para o meu consultório hoje, eu vim refletindo sobre uma experiência que eu tive por estar mais atenta justamente nesse caminho vindo para cá. E no caminho transpessoal holístico, a gente aprende a ficar atento aos sinais que a vida nos traz. E atendendo então a esse princípio, hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da gentileza, o poder quântico da gentileza. E explicar o processo transformador e alquímico que acontece no campo da energia. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele Monjardim, sou psicoterapeuta transpessoal holística, ativista quântica e atuo no campo do desenvolvimento humano e espiritual há mais de 20 anos. Nós somos um campo de energia ambulante e movimentamos energia o tempo todo, pois no mundo e no universo inteiro, tudo que existe tem princípio na energia, que é informação. Já falamos sobre isso antes, mas nunca é tarde para relembrar que nos primórdios da física quântica se chegou à conclusão que energia é a informação qualificada, ou seja, o que diferencia um átomo de outro átomo é a qualidade da informação que ele possui. O exemplo mais fácil para entendermos isso é o que diferencia, por exemplo, o átomo de hidrogênio de um átomo de oxigênio, a qualidade da informação que cada um deles possui. E quando eles se juntam, formam a conhecida molécula da água, H2O. Dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio cria uma outra informação que nós conhecemos como água. Tudo em nós é informação. O nosso corpo é informação, o que nós pensamos, as ondas mentais que nós criamos são informações, o que nós sentimos, vibramos, o que desejamos, aquilo que ocultamos, as nossas intenções mais obscuras também são informações que ficam registradas no nosso campo, o que nos alimentamos, o que bebemos, o que nós vemos, o que nós ouvimos, o remédio que nós tomamos, os suplementos que nós também tomamos, tudo isso são informações que entram no nosso campo. Aquilo que nós temos o hábito de fazer constantemente gera um campo informacional que nós chamamos de identidade vibratória. Nós somos o que nós vibramos e é esse campo que vai interagir com o campo quântico universal, criando situações, atraindo situações e pessoas para as nossas vidas. Eu acredito que quando esse conhecimento se tornar uma consciência para a humanidade, haverá uma revolução na Terra, pois a humanidade irá perceber que ela cria a sua própria realidade a partir dos próprios atos, a partir do seu ser, do que cada pessoa é, pois a sua energia é a sua identidade vibratória. E é essa identidade vibratória que interage com o universo quântico. Essa energia impressa no campo não tem como ser disfarçada, não tem como a gente disfarçar, fingir, manipular. O que nós emitimos é a nossa energia, é a nossa identidade. E daqui para frente, cada vez mais, iremos desenvolver os sentidos anímicos, ou seja, sentidos da alma que existem, são inerentes ao ser humano, mas que, por enquanto, ainda estão adormecidos para a maior parte da humanidade, e esses sentidos eles terão condições de fazer a leitura natural desse campo de energia. Hoje em dia nós já contamos com algumas terapias vibracionais capazes de decodificar esse campo de energia. A radiestesia, que eu trabalho, é uma delas, inclusive. Os nossos 5 sentidos são a nossa forma de interagir com o mundo da matéria, mais densa,
né? Então, o nosso cérebro recebe os estímulos a partir dos nossos 5 sentidos, a visão, o olfato, o paladar, o tato, e manda esse estímulo para o cérebro e automaticamente o cérebro já traz uma resposta para esse estímulo que nós percebemos. Agora, além desses nossos 5 sentidos, nós possuímos outros sentidos. A partir do 6º sentido na glândula pineal, nós temos o 7º, o 8º, que são capazes de perceber e conviver e se relacionar com esse universo quântico. Essa introdução toda, feita agora, foi para explicar, com base na ciência, a reflexão que eu tive hoje com base na experiência, que para mim é algo habitual, mas eu nunca tinha parado para refletir e pensar, né, no mais profundo de uma simples experiência. Eu moro num condomínio na cidade do Rio de Janeiro, que é perto do meu consultório, aonde eu trabalho, esse meu cantinho aqui que eu amo. E andando devagar, porque já tive pressa, como diz a linda canção de Almir Sater, da minha casa até aqui dá no máximo uns 10 minutos. Isso se eu vier bem devagarinho, sem pressa alguma, que geralmente eu venho com muita calma. Esse condomínio, ele tem muitos empregados, porteiros, segurança, jardineiro, a turma da limpeza, e eu tenho por hábito, é natural meu, cumprimentar cada pessoa que eu passo. Às vezes eu paro, faço um comentário, faço uma brincadeira, sempre rindo, sempre brincando. E hoje eu percebi que vindo para cá, a maior parte deles, né, dessas pessoas que eu convivo normalmente, paravam para me cumprimentar. É como se eles... Teve um até que parou mesmo, ele esperou eu passar, abriu um sorriso e me cumprimentou de volta. E aí eu fiquei pensando, né, porque às vezes a gente tem as atitudes tão automáticas, é natural meu cumprimentar as pessoas com um sorriso, que a gente não reflete, não para pensar nas consequências de um simples ato, e hoje eu parei para pensar. Como algo tão simples como ser educado e gentil com todos pode criar uma corrente positiva em torno de nós. Energia é informação. E movimentamos essa energia com a qualidade do ser que nós somos. E ser pode ser uma escolha quando saímos do automatismo de nossas reações, geralmente programadas e automatizadas pelo ego, e agimos com consciência e com base na inteligência. A inteligência a serviço da evolução, da nossa evolução. Isso é a verdadeira educação espiritual. As pessoas respondem à nossa energia. Eu me lembro de uma situação que eu vivi em 2002, 2003 mais ou menos. Eu morava na Barra da Tijuca, estava indo pegar o meu carro, que eu tinha ido parado num lugar para pegar um determinado exame médico, e se aproximou de mim um menino, um rapaz que devia ter entre 15 e 20 anos, estava meio escuro, não dava para ver muito claramente. E eu tenho a certeza que ele ia me assaltar. Hoje eu tenho essa certeza, naquele momento eu não tive. Porque essa percepção eu só fui ter a partir da reação dele. Quando ele se aproximou de mim e eu vi um vulto se aproximando de mim, eu automaticamente abri um sorriso e falei: "Oi, meu filho, tudo bem? Foi você que ficou aqui olhando o carro para mim?" E eu reparei pela reação dele que ele tomou um susto assim com a minha pergunta, mas eu falei aquilo com tanta gentileza, com um certo carinho, que eu acho que aquilo para ele fez um choque vibratório, porque ele parou assim, e na hora que ele teve aquela reação, eu captei a intenção. Mas ele se desarmou. Mas ao captar a intenção, eu continuei sorrindo e falei com ele assim: "Eu tô sem dinheiro agora, posso ficar te devendo?" E aí ele virou e falou assim: "Pode, tia, pode", e foi saindo. E aí eu entrei no carro, vim embora, mas eu fiquei pensando, né, como as pessoas respondem ao nosso campo de energia. Hoje, automaticamente, eu associei, eu lembrei disso, como essa memória veio à tona, justamente por conta dessa reflexão que eu estava tendo com o poder da gentileza. Possivelmente, se eu tivesse entrado no medo ou respondido de uma outra forma, ele possivelmente teria me assaltado. Aliás,
eu tenho inúmeras histórias para contar sobre o poder de movimentarmos energia com consciência, o poder espiritual da atenção, da intenção, daquilo que a gente constantemente vibra e que cria essa nossa identidade vibratória. A gentileza, ela começa em sermos educados, mas ela vai além. Ela é uma energia que parte do nosso coração e da nossa expressão, que movimenta também o querer bem ao outro. E essa forma de querer bem ao outro é uma doação de energia positiva que o campo do outro percebe. Se nós movimentamos energia o tempo todo com o nosso olhar, com a nossa palavra, com os nossos gestos, com os nossos pensamentos e sentimentos, por que não escolhermos movimentar energia de alta qualidade? Pela lei da sintonia vibratória e da ressonância, iremos atrair mais do mesmo. Gentileza pode ser consequência de um treinamento dessa movimentação energética com base no conhecimento e na utilização da inteligência a nosso favor. Movimentar conscientemente a energia que parte de si funciona como a criação até de um escudo de proteção, porque ela vai gerar informações de alta frequência vibratória em torno da nossa aura. E aí nós vamos ter uma aura de boa qualidade, uma aura que vibra em alta frequência. E precisamos desenvolver a consciência também de que as nossas ações disparam processos energéticos nas outras pessoas. Então, quando eu sou gentil e educada com o outro, eu disparo no outro o melhor dele, que vem na minha direção, reforçando o positivo no meu campo de informação, que foi a sensação boa que eu experimentei hoje pela manhã ao caminhar até aqui. Isso é ativismo quântico. No início, como todo treinamento, requer atenção e esforço, como todo processo de educação. Mas chega uma hora em que a repetição da ação torna-se um hábito. E com o tempo, esse hábito vira uma memória automática. Então, a gente nem faz mais esforço, nem precisa ter atenção. Parte da gente naturalmente. Nos tornamos pessoas melhores a partir das nossas escolhas conscientes e inteligentes. E a melhor forma de colocarmos tudo isso em prática, esse treinamento, acontece a partir das nossas experiências diárias, do nosso dia a dia. Agora, vamos imaginar o oposto acontecendo? Uma pessoa constantemente mal-humorada, azeda, agressiva, nervosa. Como será o campo de informação? Como será o campo de energia alimentado diariamente por essa qualidade de informação? Pois emoção e sentimento são informações e energia. E essa qualidade de energia forma a identidade vibratória da pessoa, ou seja, a aura dessa pessoa vibra com a qualidade da informação que ela alimenta, pelo que ela pensa, pelo que ela fala, pelo que ela vibra e pela forma como ela age com base na sua má educação, no seu desrespeito com o outro, na sua agressividade. Tudo isso é energia e informação que vibra no campo dela. E como não dá para improvisar em termos de vibração, de identidade vibratória, essa pessoa se leva para onde quer que ela vá. E ainda que em alguns momentos ela se esforce e tente agir diferente, o seu campo é mais forte e é o seu campo que interage com as demais pessoas, que vão reagir com a mesma qualidade, com o mesmo processo energético que ela mantém, ou seja, ela desperta o pior da outra pessoa, ainda que a sua palavra e o seu gesto naquele momento se esforcem para ser diferente, porque é o campo que interage. Primeiro, ele chega antes. Eu iniciei o meu caminho na espiritualidade muito cedo.
E eu passei por diversos caminhos e tradições espirituais até chegar na psicologia transpessoal, na física quântica, na neurociência, que são minhas paixões, né? Eu amo estudar e me aprofundar cada vez mais nessas abordagens científicas e terapêuticas. Mas eu me lembro que quando eu tinha uns 15 anos de idade, eu recebi de um tio meu, tio Pireda, que já está em outra dimensão, uma mensagem que eu nunca me esqueci. Ela falava sobre felicidade, mas o termo da mensagem era devolução. E essa mensagem eu peguei como um mantra, assim, como um roteiro de vida durante muito tempo na minha vida. E ela dizia assim: felicidade é uma construção a fazer. O alicerce está em ti mesmo. Recorda, terás sempre o que deres de ti, porque o retorno é de lei. Assim, mesmo que sofrendo, distribui a esperança e a alegria. Ainda que seu coração esteja em migalhas, oferece um sorriso aos outros e verás que terás centuplicadamente aquilo que semeias. Não te esqueças, felicidade é devolução. E eu tive a oportunidade de testar na prática essa teoria muitas vezes. Eu sou muito contadora de história. Eu me lembro que em 2007 eu estava passando por uma fase muito difícil na minha vida. Sabe aqueles momentos que a gente tem a impressão que o coração está sangrando de dor? Era mais ou menos o que eu sentia naquela época e eu me lembro muito bem desse dia especificamente. Eu tinha uma palestra para fazer e eu não me sentia assim, eu não tinha vontade de falar, né? Porque quando a gente está assim, a gente não tem vontade de falar. Eu era advogada na época, tinha ido trabalhar, tinha audiência para fazer, então a gente não se pode dar esse direito, né? Mas a vontade mesmo que eu tinha era de ir para casa, entrar no cobertor, porque eu morava em Nova Friburgo na época, era frio, e ele ficar quietinho chorando até o dia seguinte. Mas não arranjei ninguém para me substituir naquele dia e fui fazer então a palestra. Respirei fundo e fui. Eu não me lembro ao certo o tema, mas eu me lembro que naquela palestra eu utilizei duas parábolas que eu analisei à luz do autoconhecimento e da transformação pessoal, porque eu já vinha nesse processo mesmo na época da advocacia. E eu me lembro que eu falei sobre o filho pródigo e falei sobre a parábola do semeador. Eu não me lembro qual que começou e qual que terminou, mas eu me lembro que eu citei as duas. E eu me lembro por conta do que aconteceu depois. Se aproximou de mim, quando eu terminei a palestra, um senhor, ele tinha por volta dos seus 70 anos de idade e ele estava assim emocionado, com lágrimas nos olhos. E ele me disse então que ele resolveu ir aquela noite, me ouvir falar, ele não sabia nem por que tinha ido, porque ele não acreditava em absolutamente nada. Ele já tinha perdido o gosto pela vida, mas ele sentiu vontade de ir naquele lugar aquela noite e foi. E ao me ver desenvolver o tema com tanta sinceridade, em que eu ali falava, buscando realmente o sentido mais profundo das nossas experiências aqui na Terra, eu toquei de alguma forma o coração dele e acendi a esperança. E ele ali estava me agradecendo pela palestra que eu fiz. Mal sabia ele que eu tinha feito a palestra para mim mesma, para o meu momento de dor e sofrimento, porque o ouvido mais próximo da minha boca, o primeiro a ouvir o que eu falava, era eu mesma. E assim tem sido toda essa minha construção, essa minha jornada em tudo aquilo que eu falo, em tudo aquilo que eu faço, que eu aprendo e aplico em mim, eu utilizo, né, no meu trabalho e compartilho com as outras pessoas, através aqui do vídeo, através das minhas imersões, através do meu trabalho. Aquela palestra, ela foi aquela mensagem sobre a felicidade na prática, porque eu não tinha a menor condição. Eu me sentia incapaz de falar sobre qualquer coisa, mas mesmo assim, mesmo com o coração em migalhas, a gente pode distribuir a esperança e a gente tem de volta.
Nem preciso dizer que eu entrei no meu carro e fui para casa chorando, mas de emoção pela devolução que eu tive dessa pessoa e pelas devoluções que eu tenho das pessoas quando o meu trabalho toca o coração delas. E o meu objetivo aqui, ao conversar com vocês sobre o poder da gentileza, é que toque a consciência e o coração de vocês. Para isso, o sorriso, a boa vibração abrem caminhos e neutraliza, dilui a energia má qualificada, porque a elevação de frequência tem esse poder. Por isso o amor é a força mais poderosa que existe no universo e que já Einstein falava sobre isso. Hoje a ciência explica esse contexto filosófico a partir da movimentação da energia com os recursos da nossa alma. O poder da gentileza começa com o poder da inteligência em ação. Ser bom, ser gentil, ser educado, respeitar as pessoas é ser inteligente. Por isso, fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse sintetiza todo o conhecimento científico e espiritual em prol da evolução e da cura do mundo. Eu acredito nisso. E você? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. Se puder, também inscreva-se aqui no meu canal e se tiver sugestões de temas que a gente possa abordar, eu terei o maior prazer em compartilhar com vocês. Na semana que vem, quem sabe eu desenvolva aí o ego e consciência que ficou para depois. Um beijo e até o nosso próximo encontro.